Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Nesta noite, tratando sobre direitos trabalhistas e sobre o Poder Judiciário Trabalhista. E como convidado, nós temos aqui Dr. Hamilton Vieira Sobrinho, que é juiz titular da 4ª Vara do Trabalho de Mossoró, do TRT da 21ª Região. Inicialmente, doutor Hamilton, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no Cidadania. E antes do senhor fazer as suas considerações iniciais, eu já faço logo a primeira pergunta. No seu entendimento, quais são os principais, ou então os mais básicos direitos trabalhistas, se a gente pudesse assim chamar? Boa noite, Joyce, boa noite, Sheina, boa noite, telespectadores do programa Cidadania, aqui da TV Câmara, né? Eu quero inicialmente registrar a satisfação de estar aqui hoje atendendo ao convite de vocês, discutindo esse tema que é tão necessário se debater, né? Se esclarecer, se educar a população, informar a população acerca dos seus mais elementares direitos, né? Para dar uma existência digna, que são os direitos trabalhistas, que é uma parte dos múltiplos direitos sociais que a nossa Constituição consagrou. Acho que programas dessa natureza são de vital importância, né, para não só garantir uma boa inserção no mercado de trabalho, mas levar a cidadania realmente a toda a população. Respondendo a sua pergunta, Joyce, quais são os direitos básicos do trabalhador brasileiro, né? Eu diria que são todos. Agora existem, sim, o básico do básico, né? Por que nós devemos deixar isso claro? Porque o trabalho, ele é um valor humano. O trabalho é algo que nos iguala, porque todos nós trabalhamos. Só existe uma forma lícita de você, lícita e moralmente aceita, de você prover a sua subsistência, que é através do trabalho, né? Então, é algo que iguala as pessoas, porque todo mundo trabalha, né? Claro, nós exercemos funções diferentes, existem os trabalhos essencialmente intelectuais, trabalhos manuais, mas todo mundo trabalha. Então, dentro desse contexto, né, a legislação criou uma série de direitos para garantir uma dignidade mínima a essa grande massa de trabalhadores que vive do seu trabalho, né, e também com a preocupação de evitar, né, um efeito deletério do nosso modo de produção, que é a superexploração, né? Então, direitos elementares do trabalhador, um salário minimamente estabelecido em lei, né? Uma limitação à jornada de trabalho e, se essa jornada for ultrapassada, haver um acréscimo no pagamento, que são as populares, né, horas extras, né? Quando você for demitido, tem pelo menos a decência de avisar com um tempinho antes. Olha, você não dá mais certo, você vai ser demitido. Mas avisa com um tempinho antes para a pessoa ir se preparando para arrumar um outro emprego, né? Um sistema de repousos, né? Um repouso semanal, que também deve ser remunerado, geralmente já está incluído na própria remuneração. O repouso anual, que são as populares férias. Já pensou você trabalhar anos e anos a fio sem férias? E olha que eu sei que tem muita gente que trabalha muitos anos sem férias, vende as férias. Como eu escuto essa história diariamente no cotidiano trabalhista aqui de Mossoró, certo? Mas férias é um direito fundamental. E muita gente acha, doutor Hamilton, só lhe interrompendo, que férias é um benefício. Férias é uma necessidade do trabalhador para recompor, né, sua saúde física e mental. Férias não é só uma questão de ócio, é realmente para você, como diz um grande amigo, recarregar as baterias, na verdade, e tem um componente de saúde muito importante, né? Porque se você trabalha de maneira exaustiva e ininterruptamente, a probabilidade de fadiga, né, aumenta, e um trabalhador sujeito à fadiga é mais sensível à possibilidade de acidente do trabalho, que este é um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta. O Brasil é um dos campeões mundiais em doenças ocupacionais do trabalho e em acidentes do trabalho típico, fruto, muitas vezes, né, de jornadas excessivas de trabalho. Daí a necessidade de se ter essa limitação, além de outros direitos, né, intervalos mínimos, né, e
né, popular FGTS, que é uma poupança social, né, que se tem para dar uma certa segurança quando do término dos contratos de trabalho. E o senhor falou também, Sheina falou também no início sobre um salário mínimo, né? Um salário digno. Mas eu escuto particularmente muita gente falar, eu trabalho e eu não posso receber menos que o salário mínimo. Pode receber. Em qual situação, doutor Hamilton? Olha, o salário mínimo ele pode ser pago, né, em valor inferior se a jornada de trabalho, né, também for inferior ao padrão mínimo. Então, você ganha um salário mínimo para trabalhar 8 horas diárias e 44 semanais. Então, você ganha um valor cheio. Agora, se você tem um contrato, por exemplo, que nós chamamos de a tempo parcial, só trabalha 4 horas por dia, por exemplo, então você vai receber a metade desse valor. Agora, um detalhe, mesmo recebendo menos do que o salário, você não pode receber um valor inferior ao salário mínimo hora. Então, cada hora trabalhada, né, tem que ser observado o valor específico, né, apenas nessas condições. Tirando isso, né, jornada proporcional, salário proporcional à jornada, o correto, né, é você pagar, né, o salário mínimo previsto em lei. E também, se quiser vender as férias, né, vale ressaltar que há um valor mínimo aí que se pode vender as férias. Não são os 30 dias que se podem vender as férias, porque o que a gente também mais escuta é que o empregado, por necessidade, ele muitas vezes vende as férias, não goza as férias e vende na sua totalidade. Tanto erra aí o empregado, como também erra o empregador. Aí eu aproveito que o senhor falou sobre isso, do Hamilton, e eu gostaria que o senhor explicasse até que ponto o empregado pode vender suas férias. Olha, uma das características fundamentais dos direitos trabalhistas é a sua irrenunciabilidade, certo? Ou seja, você mesmo querendo, você trabalhador que está me ouvindo agora, mesmo querendo, não pode abrir mão desses direitos, né? A explicação disso é muito sofisticada do ponto de vista jurídico, mas para resumir a história, a lei entende que quem está numa situação de hipossuficiência econômica precisa de uma proteção adicional, de maneira que ela diz que determinados direitos não podem sair de seu patrimônio. Basicamente é isso aí. Mas, em função dessa característica de irrenunciabilidade, ou seja, você não pode abrir mão de direitos, você não pode, né, vender as férias. Férias não se vende, tá? O que a lei permite é que você converta uma fração dessas férias em pecúnia, né? As férias são de 30 dias, então você pode converter até 10 dias em pecúnia. Você usufrui de 20 dias de repouso anual, e esses 10 dias você recebe em dinheiro, tá? É o que nós chamamos de abono pecuniário. Agora, o que as pessoas costumam fazer, e eu vejo isso com relativa e dolorosa frequência aqui em Mossoró. O indivíduo chega às vezes, eu vendi minhas férias, né? Ou seja, o empregador paga o valor das férias, mas o indivíduo não recebe, tá? Se esse procedimento ele é adotado, né, do ponto de vista da lei, tá? Férias não houve, tá? Então, não houve venda, não houve nada, apenas naquele mês o salário foi a somatória de tudo que você recebeu, certo? Esse procedimento de venda de férias é irregular, é ilegal, não pode ser feito. E quem paga mal paga duas vezes. Quem insistir nesse procedimento, além de ter que pagar novamente, provavelmente vai ter que pagar com as multas que a lei estabelece e ainda por cima poderá sofrer uma ação fiscal do Ministério do Trabalho e sofrer uma pesada penalização por conta disso. Doutor Hamilton, e trazendo agora um pouco mais para o lado do trabalho infantil e da mulher, como a CLT trata dessa questão? Olha, vamos começar pelo trabalho da mulher, porque a ideia de trabalho infantil, essa ideia já me deixa um pouco apreensivo, e direi por que em outro momento, né? A CLT tem como é inerente a qualquer legislação trabalhista, não apenas brasileira, mas do mundo inteiro, ela é assim, né? Ela cria uma série de salvaguardas, né, em função
do trabalho da mulher. Por quê? Porque a própria lei reconhece, né, as diferenças. Nós não devemos esconder as diferenças, não, nós devemos afirmar que as diferenças existem e temos que trabalhar com elas, né? Então, a lei coloca o trabalho da mulher sob uma proteção especial, por isso? Porque determina que certas atividades não podem ser desempenhadas pela mulher, existe um certo limite de peso que a mulher pode carregar, o homem já é superior, ela tem certos intervalos em função de sua própria condição, se for lactante ou algo parecido com isso. Então a legislação volta olhos para essa situação, né? Então tem uma sistemática, né, protetiva, vamos dizer assim, adicional, observando evidentemente as peculiaridades da trabalhadora. No caso do trabalho infantil, né, quero deixar uma coisa aqui muito clara. A lei brasileira proíbe taxativamente trabalho infantil. O que a Constituição admite é a possibilidade da existência do menor aprendiz, né? Você está aprendendo um ofício e aí, mesmo sendo de menor idade, né, agrega-se a uma empresa, né, e aprende um ofício. Mesmo assim, esse trabalho não pode prejudicar o seu desempenho escolar, né, do menor e não pode privá-lo da rica experiência do desenvolvimento saudável, né? Então, embora a Constituição proteja, não é, de maneira acentuada, né, o trabalho do menor, né, não é uma alternativa econômica viável, tá? O Brasil tem uma quantidade muito grande de desempregados e não precisa usar trabalho infantil em suas estruturas produtivas. Vamos evitar isso daí. Essa ideia, que eu também escuto muito isso, né? Eu vi uma pessoa no sítio, estava com fome, não sei o que, eu trouxe aqui para casa para brincar com meus meninos, já ouvi isso, eu trouxe para criar o menino aqui e tudo mais, fazendo com que esta pessoa lá do sítio desenvolvesse trabalho doméstico. Isso é ilícito, não pode fazer isso. O lugar de criança não é trabalhando, o lugar da criança é na escola, tá? A não ser que acontecesse uma catástrofe nacional, né, e que só sobrasse as crianças, né? Aí nós teríamos que sobreviver de algum modo. Mas no contexto atual, tá, vamos preservar pelas nossas crianças, mantendo-as na escola, porque é através da educação que elas vão aumentar a sua empregabilidade para ter bons empregos e bons salários no futuro. É proibido esse trabalho, Tomilton, mesmo quando é um negócio de família, né? Mesmo quando eu já presenciei um restaurante, uma lanchonete, onde a criança ajudava os pais a servir os clientes. Então, mesmo nesse caso, é proibido. Né? Trabalho na acepção, né? Se essa atividade for contínua, for subordinada, prejudicar o desempenho escolar, mesmo para a família, não é permitido. Agora, evidentemente, você ajudar os pais nas tarefas domésticas, você ajudar os pais, né, o grupo familiar na exploração de uma pequena propriedade, sem que isso atrapalhe o desempenho escolar, a convivência com outras crianças ou algo parecido com isso, né, não é nada tão prejudicial assim. O trabalho infantil que nós combatemos, né, é aquele que priva a criança do acesso à escola e do acesso à sua própria identidade enquanto criança, né? Nós não podemos colocar, por exemplo, nas costas de um menino de 8, 9, 10 anos a responsabilidade pelo sustento de uma família, né? Isso é desumano, isso é indigno. Eu escuto argumentos no seguinte sentido: é melhor estar trabalhando do que estar no meio da rua, roubando e etc. É verdade, tá? Agora, eu entendo esse tipo de argumentação. Agora, o que nós devemos entender é que nós temos que ter uma preocupação para o futuro, de desenvolver uma política pública que tire as nossas crianças de uma situação de risco, proporcionando a elas uma educação de qualidade. E o nosso segundo bloco está chegando ao final. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos, volta já.